Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, hoje, para tratar a respeito de um tema muito bonito. É um tema que tem uma característica até um quanto diferenciada dentro do Evangelho. Quem ainda não teve a oportunidade de lê-lo, por favor, o faça, porque realmente ele tem um conteúdo muito bonito, ele é extremamente poético. Nós estamos falando aqui do capítulo 25, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o tema Olhai as aves do céu. Nós vamos dissertar a respeito desse tema. O tema é muito importante, porque ele busca mostrar para nós que vivemos num plano material que exige de nós a vivência, a convivência com a matéria, a necessidade do trabalho, do esforço, do empenho, mas ele procura nos mostrar a importância de nós conseguirmos a conciliação entre a matéria e o espírito, entre a necessidade de continuarmos crescendo, progredindo, mas nós não esquecermos que nós estamos aqui em busca também de uma riqueza de natureza muito ampla que vai nos servir eternamente, que é aquela decorrente do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução, ou seja, do grau de evolução que nós adquirimos em função daquilo que são os nossos pensamentos e as nossas ações, que redundam numa história que será construída ao longo da nossa trajetória espiritual. O tema buscará nos colocar, de uma forma, como eu disse, muito poética, a importância de nós compreendermos a função da matéria, e ela realmente é importante. Ela é importante porque ela nos provê condições de subsistirmos, de progredirmos, de crescermos, mas quantas possibilidades de nós crescermos também espiritualmente ao longo da nossa trajetória. E mostra-nos mais do que isso, que Deus permanentemente conosco, ao nos dar uma importante missão como essa, que é a de virmos em busca de ajustes, de acertos, mas de toda a possibilidade de progredirmos dentro dessa seara evolutiva na qual todos nós nela estamos inseridos. Então nós vamos ler esse trecho que eu considero realmente ele muito bonito. Olha só: olhai as aves dos céus, não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o vosso coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não sois mais do que ela? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua altura? E por onde andais, vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque aos gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. O dia basta a sua própria aflição. Bastante conhecido esse tema, e esse tema ele tem uma característica muito interessante, porque se nós tomarmos o texto ao pé da letra, nós vamos imaginar que nós estamos nos referindo à negação de toda a providência, de todo o trabalho e de todo o progresso. Não é verdade. Ele busca nos dizer, na verdade, que sim,
que se nós olharmos para a natureza, nós vamos ver o nível de perfeição onde ali nós nos deparamos, quando ele fala ali do lírio, por exemplo, os lírios que nascem muitas vezes em verdadeiros lodos, em verdadeiros brejos, e se tornam uma das plantas mais lindas que nós podemos imaginar. Então, vejamos, estamos num lugar, viemos através do processo reencarnatório, numa localização onde de verdade tudo tem o seu grau de dificuldade, de provações, de expiações. Vivemos muitas vezes, digamos assim, dentro de um lodo constante, onde podemos fazer vir a surgirem, a exemplo de nós mesmos, quando buscarmos ou quando buscamos, grandes lírios no sentido de fazer, de observar o quão capazes de fazermos a diferença dentro de uma conjectura de natureza tão complexa como é de um plano de provas e expiações, nós podermos vir a florir realmente, ou seja, fazer a diferença. Veja só, num plano com essas características, não há que se imaginar que tudo são flores, que tudo é paz, que tudo é harmonia, não. Aqui nós vivenciamos num plano a experiência onde as adversidades, as provações, as necessidades de naturezas materiais, claro, vivemos num plano material, são muito grandes. Mas o que ele busca nos dizer é o seguinte: claro que elas existem. Façamos o nosso melhor. Façamos, aliás, tudo aquilo que estiver de fato ao nosso alcance, para que nós busquemos dar cumprimento com louvor a essa nossa passagem. Mas não nos esqueçamos que além da matéria há a alma, há o espírito, com necessidades muito claras e muito objetivas de ajustes, de acerto e de crescimento. Lembremos que as questões de naturezas materiais, elas permanecerão conosco e farão parte da nossa história, isso é indiscutível, durante esse ciclo existencial nosso, mas que, findo ele, seguimos a espiritualidade, levando conosco tudo aquilo que conquistamos espiritualmente. O que quer se dizer é o seguinte: não é um fator impeditivo do outro. Se distrairmos, veja só o que acontece conosco. Se distrairmos, corremos um risco tão grande de atermos tão somente às questões de cunho material, que nós acabamos nos apartando da observância do quão grandes são as oportunidades de nós nos fazermos instrumentos de Deus em ação, de nós praticarmos, na verdade, a lei do amor através da solidariedade, através da amizade, através de todos os gêneros de caridade que estão no nosso entorno. O que o texto tenta nos alertar é que, claro que é importante a matéria, claro que é importante o trabalho, claro que é importante a riqueza, indiscutível, claro que é importante porque ela gera progresso, crescimento, trabalho, emprego, gera tudo isso, isso é indiscutível. No entanto, o que ele nos sugere é que não nos esqueçamos que não somos só matéria. Se nós nos ativermos tão somente a isso, corremos um risco enorme de deixarmos de lado a possibilidade de verdade alcançarmos níveis evolutivos ao nosso alcance desde já, e postergaremos essa chance para outras e outras encarnações, quando nesse momento temos a possibilidade de fazê-lo. Hão de convir. Essa existência, ela nos faculta, e olha, basta a gente olhar para o nosso entorno, a gente olhar para o nosso lado, quão grandes são as oportunidades de observarmos como posso a essa causa ser útil. O que eu posso fazer pelo meu próximo? Logo eu, que fui contemplado com tantas coisas boas, com o trabalho, com a riqueza, como eu posso devolver um pouco disso, tudo que eu recebi para o universo? Como eu posso fazer? Nós sabemos, e o Evangelho e o Espiritismo como um todo nos mostra, que o caminho que nos conduz a isso é através da prática do amor. É diante de todo um conjunto circunstancial que surge diante de nós, mas que só será visto se atentos estivermos. Observemos, se nós ali, com aquela justificativa, e é tão comum ainda mais nos dias de hoje,
tão comum. Olha, o meu tempo ele é tão curto, a minha disponibilidade é tão pequena, eu não tenho tempo para ver outras coisas, para enxergar. Nós acabamos quase que não enxergando nem mesmo a nossa própria existência. Num estalar de dedos, ela passa sem que nós tenhamos visto o que a vida trouxe e quanto trouxe de possibilidades de ascensão a nós e a todos aqueles que conosco estiveram ao longo da nossa trajetória existencial. Olha que coisa. Essa é a razão pela qual um plano de natureza material como o nosso, ele tem um significado muito grande, ele tem uma importância, uma relevância muito grande. Porque nós temos que conviver com a matéria, mas nós temos que nos destituir dos apelos materiais que inseridos em nós ainda estão e que florescem através do quê? Do orgulho e do egoísmo. Os dois principais fatores impedidores do nosso progresso, do nosso crescimento e desenvolvimento moral, consequentemente espiritual. Tive a oportunidade de algum tempo atrás conhecer uma história, a história de um médico. Hoje ele já conta com os seus 75 anos de idade aproximadamente, mas a história diz o seguinte, que ele aproximadamente com uns 55 anos de idade, 52 anos de idade, ele já trabalhava há um bom tempo na medicina, mas ele dizia que ele sentia falta de alguma coisa. Ele dizia o seguinte, que ele trabalhava numa grande clínica, num grande hospital, ele não tinha problema de natureza econômica, financeira, muito pelo contrário, construiu uma carreira brilhante e essa carreira lhe trouxe um retorno de natureza material muito grande. Mas ele não se sentia feliz. Ele se apercebe, na verdade, que alguma coisa faltava para ele. Um amigo o convida num determinado dia para conhecer numa região periférica, isso aí nós estamos falando lá da Paraíba, e ele aceita o convite para conhecer essa região, onde ali haveria de ser implantado um pequeno posto de saúde, um pronto atendimento, alguma coisa assim, mas era muito precário. Ele, ao ver aquilo e ver o lugar e ver as necessidades, ele se torna o patrocinador do projeto. Ele cria ali um pequeno núcleo de atendimento e todos os dias ele continuava trabalhando a jornada de trabalho que trazia remuneração, que trazia o sustento da família dele e as boas condições de natureza materiais, mas ele começa a trabalhar e começa a perceber o seguinte, o prazer, a alegria, a satisfação de poder atender a determinadas pessoas que jamais passariam por um médico do know-how dele. Por conta do quê? Era um médico caro, era um médico famoso. E ali ele fazia uma jornada onde ele dividia o tempo dele com o hospital, com a clínica, e praticamente todos os dias ele comparecia para aquele atendimento com filas enormes. Ele estabelece que não precisava ter hora marcada, que não precisasse nada, e isso fez com que ele começasse muitas vezes na parte da tarde e altas horas da noite ele terminava a jornada dele. O que ele dizia? A família ficou brava. A família não se conformava com ele, trabalhando tanto, mas ele passa a dizer o seguinte, eu nunca tive um período de tanta felicidade na minha vida, de tanta alegria na minha vida, ao poder olhar para os olhos daquelas mães, daquelas crianças, digo mães porque a predominância era de mães, e daquelas crianças, e conseguir, ao medicá-las, ao tratá-las, eu conseguir, na verdade, diminuir a dor e as aflições daqueles que estavam à margem do mínimo necessário. Do mínimo necessário. Então ele tinha condições econômicas, financeiras, que ele não precisaria de muito mais coisa para viver, na verdade. Mas ali ele descobrira, na verdade, um mecanismo fantástico. Então ele dizia nas palavras dele que ele deixava de ser tão somente o doutor para ser o médico. Ali ele foi o médico, ele dizia. Eu passei a ser médico praticamente aos 55 anos de idade. Até então eu fui o doutor. O doutor respeitado, com títulos, com teses, com tudo aquilo que faz parte daqueles que se aperfeiçoam, e que bom que se aperfeiçoou. Nós precisamos desses profissionais aperfeiçoados, mas ele descobre esse viés de minimização da dor. Muito bem, ele segue a jornada dele e conta a história que ele vai trabalhando nessa
nesse ritmo até praticamente os 70 anos de idade, quando ele passa a ter um problema de saúde, e ainda hoje, ele ainda está vivo, ainda hoje ele vai a essa clínica diariamente, mas muito pouco ele atende, por conta de uma determinada dificuldade que ele tem. Mas dizem, os que o conhecem, que a alegria é estampada nos olhos dele no momento em que ele chega nesse lugar, no momento em que ele vê o projeto dele seguindo adiante. Por que eu contei essa história? Por uma razão muito simples. Meus amigos, quando encarnados nós estamos, corremos um risco muito grande de distrairmos-nos por conta daquilo que somos, daquilo que temos e daquilo que recebemos, como se tudo decorresse tão somente de nós mesmos. Quando nós sabemos que tudo aquilo que temos e aquilo que adveio de possível a nós, claro que fora com a permissão de Deus. Esforçamos, lutamos e conseguimos, mas com a permissão de Deus, sem a qual isso não se daria. Ora, nesse sentido, se recebemos o que quer que tenhamos recebido, não me refiro tão somente à matéria, à cultura, ao entendimento, ao aprendizado, o que quer que seja, o que quer que nós possamos fazer no sentido de buscar minimizar, aliviar as dores, as aflições alheias, farão com que nós não só tenhamos sido bem-aventurados materialmente, mas saiamos daqui como seres que buscaram fazer alguma coisa de positivo, não tão somente nas conquistas materiais, mas nas conquistas de naturezas espirituais. E nós sabemos que elas só se dão no momento em que nós nos permitimos enxergar além de nós mesmos, além das aflições que nós temos, porque todos as temos. E aí, sob a égide da justificativa de que as minhas aflições são as maiores de todas, eu deixo de lado todo um conjunto de possibilidades e perspectivas que ao meu alcance estiveram, que eu poderia vir a ter colocado em prática tanta coisa, tanto projeto tal qual o do doutor lá da Paraíba, e eu deixei de lado. Por quê? Porque os meus problemas são de grande monta, de naturezas mais significativas. Então, vejamos, na verdade, que, poxa, está realmente ao alcance de nós fazermos, construirmos uma trajetória onde nós venhamos a pontuar de forma muito significativa a nossa passagem por aqui, por esse plano. Não é simplesmente passar por esse período, mas é compreender que Deus propiciou todo um conjunto circunstancial que nos permite de verdade passar por aqui, viver no contexto material inerente ao plano, é indiscutível, mas com perspectivas de construções de naturezas morais e espirituais muito significativas. Kardec dizia o seguinte: não é através das leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Ou seja, não adianta eu criar uma lei ou eu dizer para as pessoas: você deve fazer a caridade, você tem que ser fraterno. Não, isso tem que estar no coração de cada um de nós. E como que nós fazemos isso? Por não se tratar de um produto que se adquire na prateleira, nós desenvolvemos a potencialidade do amor, que está, essa sim, inserida nos nossos corações. Então vejamos, se nós não nos ativermos ao quanto isso está ao alcance de todos nós, passamos pela vida sem percebermos que nós poderíamos ter feito algo onde a matéria e o espírito se desenvolvessem de forma muito próximas e muito construtiva. Então está ao alcance de todos nós. Desenvolvermos através da caridade, desenvolvermos através das nossas ações, observando os outros, enxergando os outros, pelo prisma que devemos fazê-lo, que é o prisma da solidariedade, da amizade, da fraternidade, que certamente nos conduzirá ao cumprimento de uma jornada de natureza tão importante como essa a qual nós estamos sendo submetidos hoje e que pode redundar num êxito extraordinário quando chegarmos à espiritualidade, findo o nosso ciclo, olharmos para trás e enxergarmos: puxa, como valeu a pena. Como valeu a pena. As dificuldades materiais existiram, as possibilidades
de apego à matéria existiram, mas eu consegui conviver com os fatores matéria, com os fatores necessários ao meu progresso, ao meu desenvolvimento, porque eu enxerguei em mim alguém capaz de amar ao próximo, alguém capaz de reconhecer que eu não estava aqui tão somente com uma missão voltada a mim mesmo, mas uma missão que faria, como de fato pode fazer, com que nós alcancemos tantos quantos forem aqueles que no nosso percurso surgirem, a exemplo do doutor da Paraíba que nós citamos agora há pouco, que enxergou no outro o caminho da alegria, o caminho da felicidade. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, que todos tenham uma ótima semana, tenham ótimos dias, que Deus abençoe a todos.